Claro, mas para chegar ao Bronson, os dois fazem negócios e, quando eu encontro cobras desse tipo, prefiro que elas estejam na frente do cano do meu rifle. Pro inverno! Vou comandar pessoalmente um ataque ao Texas. Vamos queimar e matar e ser odiados. Bronson? Que milagre está de pé! Será que consegue? Tome isto! Os dois do laser morreram. Eu avisei, mas os gringos são impacientes. Olá, você que acompanha as transmissões do canal GB Cult. Espero que todos estejam bem. Olha só, hoje apresentaremos um episódio do Tex ainda jovem, naquela fase em que ele perdeu seu pai que foi vítima de bandidos. E ele inicia a busca, a caça dos culpados por isso. É uma história emocionante. Tex, mesmo sendo caçado pela justiça, retorna ao lugar onde ele morava com sua família, quando ele diz ter saudades em uma das cenas. É sensacional. Vamos acompanhar ele nessa cavalgada de acerto de contas? Vem comigo. Numa distribuição GB Cult. Versão brasileira GB Cult. Que quiabo! Pra trás! Queen, acertou você? É só um arranhão, mas Gus foi morto. Saudito. Ele não vai sair vivo deste vale. Está preso como um rato. Me passe o rifle. Yo vendo unos hoyos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Lo vendo por... Cuidado, é o filho do... Gunny, não! Faz tempo que não responde ao fogo. Será que acertamos? A cabana virou peneira. Vamos! Quiabo, onde? Ei, cabeças de bezerro! É? Lembranças ao Vampeta.
Não, não é possível. Largue a arma, Ken. Você matou todos eles e vai me matar? Não se me disseram o nome dos outros. Vocês queriam vingar seus companheiros, os homens que eu e Gunny matamos em Jimenez. Mas eu não vou fugir mais dos ladrões de nueces. Mataram meu pai. Todos vão pagar com a vida. Morra! Algo errado? Venha comigo. Sim, alguém deitou aqui para espiar a gente. Não vejo outros rastros. Ele apagou bem, mas o chefe tem que saber já. Era ele, só pode. A gente podia falar com a lei, Sr. Bronson. Ele matou Ken e os outros. Não fale bobagem, Jack. Nós temos muito a esconder. Mas Tex Wheeler tem um irmão. Sim, Sam Wheeler. Patrão Sam, vocês três, fiquem lá dentro, eu cuido disto. Está na minha terra, senhor. Eu sou de paz, mas acerto uma moeda a 20 passos. Então, diga logo o que deseja. Sam Wheeler, eu presumo. Não precisa exibir a artilharia. Eu sou Callahan, Jim Callahan. $1 de prata, Tex acerta a 50 passos. Talvez a 100. Ele sempre foi melhor do que eu, mas eu sentia que um dia Tex se encrencaria com a lei. Sem conclusões apressadas, Sam. Sim, eu estou atrás dele. Mas é para alertar. Ele é caçado por alguém pior do que eu. O meu irmão sabe se cuidar. Claro, e ele já mostrou isso. De todo modo, eu esperava que você tivesse contato com ele. Não tenho. Nem imagino onde ele se meteu. Depois que os ladrões mataram o nosso pai, ele foi pro México com Gunny Bill, que era um segundo pai para nós, e voltou sozinho. Além de não trazer o papai de volta, essa vingança estúpida ainda nos tirou o Gunny. Nós brigamos. Ele me vendeu a metade do gado e das terras e se mandou. Eu gosto do meu irmão. Nós crescemos juntos, mas somos muito diferentes. Não gostei que quis fazer justiça com as próprias mãos. Seria diferente se ele tivesse uma estrela de Ranger no peito. Ele tem o perfil. Ele não aceita se enquadrar, Jim. Se é por isso, Sam, nem eu. Obrigado. Eu quero achar o Tex antes dos outros. Boa sorte. Se cruzar com ele, mande um abraço e diga... O que, Sam? Nada. Não tem importância. É Callahan, aquele Ranger saudito. Uma hora eu acerto as contas com ele também. Pode ser a hora boa. Que nada, o capitão Callahan segue a lei. Bronson enrola o cara como quer. O nosso problema é Tex Wheeler. Vamos esperar escurecer e depois vamos a pé até o rancho do irmão dele. Os cowboys de Sam Wheeler não vão incomodar. São um focinho preto e um sujo comedor de tortilhas. Sem ofensa, Manolo. Eu não ligo, Jack. Bueno, vocês tiram os dois do jogo. Por bem ou por mal, eu entro na casa e cuido do Sam. O orgulho do Tex Wheeler vai virar um cordeiro quando souber que o irmão dele está na nossa mão. E se ele ficar ainda mais nervoso? Não é leal atacar os mais fracos. Quem? Riacho. Eu segui vocês desde o riacho Lazy Ann. Achei que ia pegar o trio num assalto, mas... Atire, Jack!
Madre de Dios! Patrão Sam, tiros na colina. Temos que ir ver. O rebanho está seguro, Abe? Pablo está olhando da casa. Então, vamos esperar clarear. O que acontece lá fora não nos interessa. E já pararam. Alguém deixou um presente para nós? Pablo, vá buscar a pá. Sim, senhor. Patrão Sam, tem um papel escrito. Hã? Agora pode dormir tranquilo, irmãozinho. Tex. Não se mexa, você não quer virar peneira. Olhe direito, Warren. Não me reconheceu? Tex, raios, abaixem os rifles, hombres. Alvo errado. Teve sorte que era eu com esses novatos, Tex. Estão tão nervosos que querem enforcar qualquer um que cruzar a trilha. Seria sábio confirmar a culpa antes. Tem que entender, não suportam mais os roubos de gado. Mas você sabe disso. Por que voltou? Você tinha saído da região. Saudade. Atacaram quem desta vez? O Estrela Dupla e o Meia-Lua. O bando era grande. Eu vou indo. Os safados já devem ter passado o Rio Bravo. E com esse grupo de trapalhões, não vamos longe. Se você se juntasse a nós... Amigo, tenho outros projetos. Não confia nele, Sr. Warren. Não quer vir com a gente. E se estiver combinado com os ladrões? Pare de falar bobagem e vamos. Quieto. Não atire. Calma, não vai ser preciso se você obedecer e é simples. Só precisa me levar ao seu patrão Johnson, o chefe do Lazy M. Não posso. Ele partiu ontem à noite. Ei, almoço já? Não é muito cedo? Não faça perguntas idiotas. Pro meu estômago sempre é hora. Ei, cadê o Pedro? E cadê o nosso grude? Está ouvindo o cozinheiro de uma figa? Estou. Eu levo se ficarem sentados. Já estamos. Venha logo. Bueno, então fiquem onde estão. E quem estiver armado, jogue os ferros na mesa. É? Ou vai ficar com o estômago cheio, mas de chumbo quente. O próximo vai levar na cabeça. E agora, vamos bater um papo. Ele tirou nossas armas e botas, espantou os cavalos. E ainda isto, o Sr. Bronson não vai perdoar a gente pelo incêndio no rancho. Eu não vou ficar aqui esperando. O safado não matou a gente. Mas quando Bronson e os outros voltarem, a nossa pele não vai valer $1 furado. É mesmo. É melhor procurar outro emprego. Fala ao covarde que abriu o bico. Eu só disse que eles foram pro México. E daí? Eu já me enchi dos negócios sujos do chefe e perdi a mão. Chega! Ei, amigos, eu e Martin recuperamos os cavalos. Podemos ir para a cidade, montando por turnos. Vai levar 2 dias, mas não morreremos de fome. Bueno, na cidade vocês fazem o que quiserem. Eu vou pedir pro xerife pegar o canalha. O xerife? Você ficou doido, Russ? Negativo. Bronson molhava a mão do xerife. O safado que fez isto com a gente é quem vai pagar. O lenço no rosto não me enganou. Eu sei quem ele é. Manolo, acho que você mereceu, mas isso é ruim. Seguindo você, eu queria chegar ao chefe. É evidente quem foi. Os imbecis da posse descontaram a raiva em um peixe pequeno, belos heróis de meia tigela. E ainda abandonaram a caçada?
Os rastros deles vão para noroeste, mas eu vou em frente. O México é grande, mas com minha obra de persuasão com os cowboys de Lazy Ann, eu sei o nome de quem negocia com Bronson além da fronteira. Juan Cortina? Se me perguntasse do argônio, daria na mesma, gringo. É muito perigoso? Não vê com bons olhos os ângulos texanos que chacinaram a família dele. Fala que a terra de vocês deveriam voltar pro México. E muita gente aqui pensa como ele. Bueno, se alguém o conhece, diga que Tex Wheeler está atrás dele e quer conversar. Também não gosto dos Texas Rangers. Bem-vindo! Não atire, gringo! Não pretendo fazer isso, mas largue o espeto ou eu posso ficar nervoso. Muito bem, as suas intenções comigo eram evidentes. Você é um homem de cortina ou um ladrão qualquer? Eu. Veste! Eles estão protegidos atrás do muro e eu estou exposto ao tiro. Quem encrenca? Eu só atiro a esmo. Acho que acertei um pelo buraco, mas o outro... Hã? O que está acontecendo? Tex está vivo? Vou entrar, não atire. Quem diabo é você? Talvez, se eu tirar este trapo pulguento, você é Jim Callahan. Não devia matar os dois. Eles me levariam a... Desculpe se só vê você, jovem inconsciente. Eles eram bandidos comuns, não guerrilheiros de cortina. Vamos sair daqui. Fazer justiça por conta nunca é uma boa opção. Se eu tivesse esperado vocês, Rangers, os assassinos do meu pai ainda estariam vivos. E agora descobriu um ninho de víboras. E acha ruim, Callahan? Também está na folha de Bronson como o xerife de nueces? Não repita isso, jovem Wheeler, ou eu posso esquecer da minha amizade com seu pai e com Gunn e Bill. Mas está me caçando? Eu queria achar você antes dos seus inimigos. Achei que passaria por aqui e vim na frente. Você pensa em me levar pro Texas? Não seria uma tarefa fácil. Sei disso. Mas a minha intenção não é essa. Então, você descobriu que Bronson do Lazy M tem negócios sujos com o famigerado fora da lei, Juan Cortina. Os homens dele roubam gados dos outros ranchos de nueces que revendem no México. Cortina já teve terras no Texas, não? Sim, elas foram tomadas pelo novo governo. Ele tentou fazer justiça sozinho e virou um bandido. Foi isso? Então, talvez... Talvez não estivesse errado? Quem sabe? Pode perguntar a ele. Como? Velhos inimigos se conhecem bem. Eu sei onde ele está, mas não será um passeio. Por que estamos aqui? Só cascavéis moram num lugar como este. Nesta terra inóspita se refugiaram os últimos Carancauas. Também foram expulsos do Texas. São aliados de Cortina. Se tivermos sorte, vão avisá-lo da nossa chegada. Se não, fique pronto para se esquivar das flechas envenenadas. Não vai ser preciso. Fique com as mãos longe do Colt. Hã? Estamos buscando a Juan Cortina para hablar com ele, compreende?
Espero que saiba o que faz, Callahan. Estamos nos enfiando na toca do lobo, escoltados pelos filhotes. Você não queria encontrar Juan Cortina? Claro, mas para chegar ao Bronson, os dois fazem negócios e, quando encontro cobras desse tipo, prefiro que elas estejam na frente do cano do meu rifle. Não o contrário. Tranquilo, Tex. Cortina não é um sanguinário. Ele vai ouvir você e, se eu conheço, pode até te entregar Bronson numa bandeja de prata. Fala sério? Jim Callahan! Seu Ranger do Vampeta ainda é jovem para morrer? E se eu cansasse de ver a sua cara feia e quisesse te matar? Considerei isso, Juan, velho canalha. Mas espero que antes me ofereça tortilhas e tequila, ou eu morro de fome e sede. Eu perderia o prazer de te mandar pessoalmente para outro mundo? Prefiro te encher até estourar, Jim. Pensei que o jovem fosse um aprendiz seu, Jim. Um outro prepotente Ranger texano. Mas não, porque o implacável e experiente Ranger está com o jovem fora da lei? Não achou uma árvore para enforcar o rapaz? O pai de Tex era meu amigo e eu não sou bandido. Só fiz justiça. Interessante, eu comecei do mesmo jeito. Você? Peça pro Jim contar a minha história. A sua gente tem um papel feio nela. Eu era cidadão do Texas antes que me tomassem a terra. E matassem minha esposa e meus filhos. Devia ter confiado na lei, Juan, em vez de tomá-la em suas mãos. Jim é honesto demais para entender a lei. Quem me enganou foram os homens da lei. Um pouco como está acontecendo com você, filho. Bronson é um rancheiro prepotente, amigo do xerife de Brotos Creek. Sei que trabalha para o senhor. E achei que estaria aqui. Ele não chega perto de mim. A raça dele são os vermes que eu mais odeio no mundo. Mas se você preza mais a vingança do que a sua vida, eu lhe digo onde ele está. Por que me trouxe aqui, Jim? Você sabia que não acharíamos Bronson aqui? Cortina foi sincero, não foi? O que você achou dele? É bem diferente do que eu esperava. É um homem honrado. Pode-se estar em margens opostas do Rio Bravo e da lei e ser pessoas respeitáveis e dignas. Sim, eu sabia que ele não podia ter contato direto com Bronson. Ele odeia mais os rancheiros do Texas do que a nós, Rangers. Os homens de Lazy M levam o gado roubado a Pedras Negras para os comancheiros de Benítez. São potenciais aliados de Cortina na guerrilha contra os Estados Unidos. Ele os tolera, mas despreza. Ele vendeu os sujeitos para nós. Vendeu os próprios cúmplices. Nós somos só dois. Você sabe que não podemos fazer nada. Levaria mais de uma semana para organizar uma incursão dos Rangers e... E até lá Bronson já terá voltado pro Texas e sem ser incriminado, diacho. Quantos são os patifes? Os comancheiros de Benítez? Uns 30. Mais uns 12 cowboys do Lazy M. Muitos para nós dois. Sim. Vamos dormir, Tex. Às vezes precisamos aceitar umas derrotas. É a vida. Ei, o sol já está alto. Por que diacho não me... Tex, saudação, seu turrão inconsciente. Pedras Negras. Os cowboys do Lazy M não parecem se dar com os mexicanos, mas ainda estão ali. Então, Bronson também deve estar. Só um homem te deixa nervoso assim, compadre. Ele parece ser protegido pelo Vampeta e é o filho de Ken Wheeler.
E ainda tem muitos amigos no Texas. Bronson, por que não se abriu antes com seu irmão Benítez? Eu resolvo seu problema. Vou comandar pessoalmente um ataque ao Texas. Vamos queimar e matar esses odiados. Você finge me enfrentar e eu fujo. Aí vai ser herói. Eu recupero a minha reputação, mas eu, Wheeler. Vão achar a carta escrita por mim dizendo que ele está ligado aos Comancheiros. E vai ser abandonado pelos últimos amigos. Melhor ainda se der para matar esse Wheeler. Vão achar a carta no corpo dele. Vai ser difamado para sempre. Você é um argônio, Benítez. Os iguais se dão bem, texano. Buenas noches. Belo projeto? Quem? Ei, o que o seu amigo tem? Muita tequila? Sim, senhor. Paco não está bem, mas melhora com uma galopada no deserto. Cura estranho, não? Pá, come tortilhas. Respire um pouco. Quero você vivo diante de um juiz do Texas. Acha que já não estão te caçando? Eu vou rir quando arrancarem a sua pele, Wheeler. E as suas tripas. Pensei melhor. Respire pelo nariz, Bronson, e tente não sufocar. Fique firme na cela. Vamos mais rápido. As suas patas estão amarradas embaixo. Ali, o seu Bronson está vivo. Hombres, um prêmio para quem derrubar aquele gringo saudita. Bronson. Pro inverno. Vamos, não parem! Cavalga como vampeta! Vamos pegar o chefe! Veste! Como está o meu amigo Bronson? Está feio. Vários ossos quebrados. Só não quebrou o pescoço por milagre. Diga que pegamos o inimigo dele, que vamos levar para Piedras Negras e matar bem devagar. Ele vai se sentir melhor. Olhem! É o cavalo de Tex. Tem um ferimento de raspão no flanco. Cadê o seu dono, amigo? Ei, gringo, acorde! Senão não tem graça. Nós mal começamos. E você é o convidado de honra da festa. Certo, hombres? Use a faca nele, Jeff. Claro, e vai demorar para morrer. O gringo merece um tratamento de primeira. Você é Benítez? Sim, eu devia imaginar. Pelo seu fedor de carniça. Um enorme verme de cemitério. O gringo é esperto. Quer me enervar para morrer mais rápido, mas eu não caio. Ele é seu, irmão. Amacia a pele dele. Depois eu a arranco. Hã? É seu direito. Bronson? Que milagre está de pé. Será que consegue? Tome isto. Por que não grita? Por que não? Pare! Agora vai ser pra valer. Vamos ver se agora não grita, gringo. Benítez! Hã?
é, chefe? Leste! Tex, por aqui! Você vem comigo? Parem, podem acertar o seu Bronson. Entre! Callahan, precisa de anjos da guarda, seu inconsciente. Suba! Aquelas flechas, quem veio junto? Amigos dispostos a nos ajudar, mas agora estamos sozinhos. Tire a escada! Juan Cortina, foi ele que matou Benítez? Decidiu que era hora de terminar uma aliança incômoda. Acertou de longe. Belo tiro, hein? Mas ele e seus carancauas não querem se comprometer mais. É compreensível. O velho guerreiro vai permanecer no México. Mas ele deixou mandar um mensageiro até os Rangers. Se os meus colegas derem ouvido ao Come Tortilhas, antes de atirar nele, talvez venham nos ajudar. É só resistir 1 ou 2 dias. Não gaste chumbo. Ali é um forno. O calor e a sede vão dar a vitória para nós. Eu, Sr. Bronson? Pior para ele. Mas eu digo que o seu chefe tem a pele dura. Ainda pode estar vivo quando pegarmos os gringos. Peguei muito sol. Não vejo mais nada. Feche os olhos e durma, Callahan. Eu ainda enxergo. Se tentarem algum truque... Os dois do laser morreram. Eu avisei, mas os gringos são impacientes. Tex, estou aqui, Callahan. Eles ainda não chegaram? Não, mas vão chegar. Acho que não. Era uma aposta difícil. Sinto muito, amigo. Você não devia ter me salvado. Eu não merecia. Que nada. Eu devia ao bom homem do seu pai e você. Olhe, torturado, queimado pelo sol, mas parece nem ligar para isso. Mate esses caras por mim, Tex. Que horas são? É o pôr do sol do segundo dia, Callahan. Eu sinto que vão atacar. Começa a festa. -1. Pena que são os 30 e eu não tenho munição suficiente. Só um dos gringos está atirando. Vamos atacar por todos os lados. Acabamos com isto e, quem sabe, achamos o seu chefe vivo. Tem mais de um atirando. Diablo! Atrás de nós! Os Rangers! No telhado, mais alto, devem estar ali. Callahan! Jim Callahan! Ainda está vivo? E aquele ali? Bronson, um verme renegado, aliado dos ladrões. Se ainda está vivo, vai ser enforcado no Texas. Disseram que estava com outro procurado. Você não pode ter feito tudo sozinho? Vê alguém? Pode ser delírio meu, mas aqui não tem mais ninguém. Tex! Acho que esse cavalo é seu. Obrigado, amigo. Monte, e vamos mudar de ares. Para mim, aqui tem Rangers demais. Por que fez isso? Por que me ajudou? Não somos muito diferentes.
Mesmo vivendo em margens opostas do Rio Bravo, se eu me sinto mexicano e você texano. A minha pátria também era onuenses. Eu também era um rebelde. E em você eu me vejo jovem. Então, eu espero ser como você, Juan Cortina. Já é melhor do que eu, Tex Willer. Espero que um dia siga uma trilha mais justa do que a minha. Depois que se vingar, claro. A fronteira é ali. Adeus, amigo. Estamos em casa, irmão, no Texas. E ainda temos muito trabalho a fazer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.